A formação do filme. Então, essa imagem, eu estou voltando com ela, a formação do filme lubrificante é resultante de uma relação entre velocidade periférica, carga e viscosidade do fluido. Tem um estudioso da área de tribologia, que é o Ernest Rabinovich, falamos dele ontem um pouquinho, e ele fala muito sobre isso. E aqui, se nós pegarmos a relação entre viscosidade e a velocidade periférica sobre carga, a gente consegue entender isso aqui. Suponhamos que aqui tem que ter um balanceamento dessa relação. Vamos falar que tem que ser 1 para 1. Se eu aumento a carga, para eu manter a formação do meu filme lubrificante correta, eu preciso de ou aumentar a velocidade ou aumentar a viscosidade, porque a relação tem que se manter. Se eu aumento a viscosidade, coloco um óleo com maior viscosidade, ou eu vou ter que reduzir a minha velocidade periférica, ou vou ter que aumentar a minha carga, para que eu não aqueça, gere sobreaquecimento no meu sistema e mantenha, assim, um filme lubrificante. Se a velocidade do meu equipamento foi alterada, nossa, trabalhava com 1000 RPM, agora vai trabalhar com 600. Se eu reduzir a rotação, para eu continuar balanceando isso aqui, ou eu preciso reduzir a carga, ou eu preciso aumentar a minha viscosidade, tá? Então, essa relação é importante, guardar. Com ela você já começa a ter aí um princípio, um início de pensamento, de teoria, para você entender uma possível início de falha de lubrificação, um possível aumento da vibração por falha de lubrificação no seu equipamento, porque houve alguma alteração no seu processo, tá bom? Continuando, pessoal, a gente falando ainda aí da formação do filme lubrificante. A formação do filme lubrificante, quando você tem um equipamento que está parado, vamos voltar nessa imagem aqui, ó. Você vai arrancar seu carro, né? O carro começou a operar. Quando ele vai começar a operar, você está aqui na reta, geralmente ele vai partir com um atrito mais alto ali entre o solo, porque não tem uma água nesse momento entre o pneu e o solo. Você tem o quê? Um atrito formado, completo, né? O coeficiente de atrito mais alto que você poderia ter entre o solo e o pneu. Quando você começa a movimentar o carro, quanto maior a velocidade do seu veículo, vai aumentando a velocidade periférica, maior vai sendo a chance de formar esse filme lubrificante. Por quê? Quanto maior a velocidade, mais fácil é para o lubrificante formar aquela cunha que é formada, exercer uma pressão hidrodinâmica maior e elevar o seu elemento rolante, por exemplo. Então, o processo de formação do filme ele passa por alguns estágios. Esses estágios, o estágio inicial, que é onde ainda não tem o filme lubrificante formado, onde você tem puramente um atrito, nós chamamos de lubrificação limite. É aquela em que a película ela é fraca, frágil, ou então ela não existe. Rompe-se facilmente. Pode ser causado por baixas velocidades ou cargas muito elevadas. Geralmente, início de operação de alguns equipamentos é uma condição intrínseca. Por isso que muitos equipamentos possuem uma lubrificação forçada para iniciar a operação. Antes do equipamento iniciar a sua operação ou movimentação, entra no sistema de lubrificação, faz uma lubrificação forçada para começar a formar esse filme sob pressão, e aí sim você inicia a movimentação do componente. Para quê? Para reduzir esse período de lubrificação limite ou limítrofe, porque é um estágio onde você tem um desgaste muito grande dos componentes. Quando aumenta-se então essa velocidade, você começa a entrar no regime misto de lubrificação. Aqui nós temos uma imagem do lubrificação limite, temos aqui lubrificação mista, ou seja, começou a separar as duas superfícies, porém, alguns picos ainda se tocam. Então, não ainda formou o filme completamente. Quando forma-se o filme completo, onde você consegue separar as duas superfícies, é chamado de lubrificação hidrodinâmica. Lubrificação hidrodinâmica é o que nós sonhamos, é o que a equipe de lubrificação está realizando, procura trazer. Quando você dimensiona um lubrificante, quando você projeta um sistema de lubrificação, você pensa sempre em conseguir atingir o regime de lubrificação hidrodinâmica. No regime de lubrificação hidrodinâmica, a viscosidade ela é o fator mais importante. Teoricamente, não há desgaste nos componentes, porque você conseguiu, sim, formar a película de lubrificação. Então, nós buscamos sempre o regime hidrodinâmico de lubrificação no processo de lubrificação. E o que pode contribuir para que isso aqui não aconteça? Alterações na parte operacional do seu equipamento, redução de velocidade, alteração de carga, ou você aplicar também um lubrificante com viscosidade incorreta. E aí você não consegue formar esse filme tão facilmente, ou vai dificultar, ou você vai gerar um calor excessivo para o seu sistema. Tá bom?